Bom pessoal, como é que vai você? Tudo bem? Bom pessoal, hoje eu estou passando para deixar um conselho, né? Um conselho pessoal. Cabe você aceitá-lo ou não. Se é um direito seu, eu tenho que respeitar a sua opinião pessoal. Bacana? O conselho que eu quero dar aqui hoje, para quem o quiser aceitar, é que você deve respeitar, né, o Deus do outro. Ainda que você saiba que esse Deus do outro está lhe fazendo mal, está lhe trazendo algum prejuízo, está lhe prejudicando. Que a idealização, né, desse Deus do outro está lhe trazendo algum prejuízo. Ainda que você tenha a convicção que o Deus do outro ele não é o Deus verdadeiro, né? Porque nós sempre temos conosco aquele Deus pessoal como o Deus verdadeiro e o Deus do outro como o Deus falso. Ainda que o seu Deus, né, seja o suposto Deus de Israel, que no Brasil não tem nada a ver com o Deus de Israel. A própria história que supostamente seria do Deus de Israel, a história de Jesus, ela é completamente deturpada no Brasil pelos líderes religiosos, pelos religiosos do Brasil de uma maneira geral, seja de qual religião for. Há uma deturpação muito profunda, né, do escrito que está na Bíblia e uma diferenciação muito grande do que está escrito na Bíblia e o que está sendo propagado por aí como o que supostamente está escrito na Bíblia. Então, é o conselho que eu te dou: respeite, né, o Deus do outro. Quando os povos no passado, né, há 2.000, 2.500 anos atrás, começaram a perceber que o Deus do céu não era nada mais, nada menos do que um Deus idealizado por uma nação e que só existia na mente, né, daquele povo, eles começaram a afrontar o Deus de Israel. Como os babilônicos, por exemplo, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, né, destruiu a casa de Deus, dá para vocês perceber? Destruiu a casa do Deus verdadeiro de Israel. Que absurdo, né? E o Deus não fez nada. Porque era um Deus idealizado pelo povo de Israel como seu Deus. Era o Deus da nação de Israel. Como os deuses que existiam na Grécia, os deuses que existiam em Roma, os deuses que existiam no norte da África, os deuses que existiam no norte da Europa, os deuses, né, da Índia, e posteriormente, né, alguns séculos depois, apareceu o Deus, né, islâmico. Então são deuses idealizados, eles existem na mente daqueles que creem nesse Deus. E para todas essa religião, esses deuses são deuses verdadeiros, como o catolicismo, por exemplo, né? O católico, a Aparecida é um Deus verdadeiro, né? Talvez, eu imagino que fosse uma versão que os negros criaram de Maria, para que eles pudessem cultuar. Depois desfizeram dessa imagem com medo, né, de serem perseguidos pelos brancos por ter feito uma imagem de Maria negra. Talvez tenham desfeito dela, jogado ela no rio. Sabe-se lá o que aconteceu, né? O fato é que todos os deuses são deuses idealizados. Nenhum Deus é o Deus verdadeiro. Não conseguimos conter a essência, né, de um Deus dentro dos critérios de uma religião, dentro da liturgia de qualquer religião, dentro de uma liturgia religiosa. Não conseguimos conter a essência de um Deus, né? Se formos observar, por exemplo, se analisarmos o Deus como Deus verdadeiro, entramos em contradição também. Por quê? Se ele é um Deus verdadeiro, é um Deus amoroso, por que ele mandou matar tanta gente, né, na invasão judaica ao território de Israel? Porque ele mandou matar tantas crianças, tantas mulheres, tantos adolescentes, tantos homens na invasão do território de Israel? Por que ele permite que uma pessoa nasça na Índia, né, por exemplo, onde a porcentagem de cristão é cerca de 2%, ou seja, a probabilidade de uma pessoa se converter a ele, ser salva por ele, é de 2%, ou seja, 98% das pessoas que nascem lá, se o Deus de Israel fosse verdadeiro, iriam para o inferno. Porque ele permitiria que uma criança, né, nasceria na China, né, onde a porcentagem é de pouco mais de 2% de cristãos que nascem ali, que ele permitiria que essas pessoas nasceriam num país onde a probabilidade dele ser salvo era de pouco mais de 2%, se ele é um Deus amoroso? Porque ele permitiria que uma pessoa nasceria na Arábia Saudita, por exemplo, onde que o Deus lá é o Deus islâmico, né, e a
porcentagem de cristão lá é de 9%, mesmo assim porque esses 9% são pessoas que foram da Europa para lá, que foram das Américas para lá, que foram da África para lá. Então, não são nativos de lá. Lá, essa porcentagem de 9% é totalmente vinculada, né? Ou ela vem totalmente desses 9% de pessoas que foram para lá para trabalhar, para ganhar a vida lá. Então, nada de um Deus amoroso, já que Ele permite que as pessoas nasçam em países que dificilmente elas vão se converter, eles serem salvos. Então, nada de amor num Deus desse, né? Nada de amor num Deus que permite que a pessoa nasça no mundo onde que a porcentagem de cristãos, a porcentagem mundial é de cerca de 33%. Então, 67% das pessoas iriam para o inferno, nada de amor, né, num Deus desse. Então, o Deus dos cristãos também é um Deus idealizado. É um Deus que os cristãos idealizaram, é um Deus que os judeus idealizaram para ser o seu Deus. Não quer dizer que ele seja o Deus verdadeiro. Eu acredito que se ele fosse um Deus verdadeiro, seria um Deus extremamente cruel por todas essas porcentagens, por tudo que eu coloquei aqui. Ele seria um Deus extremamente cruel e nada de amor nele, né? Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você. Se o seu Deus está te fazendo algum mal, se o Deus que você idealiza está te fazendo algum mal, abandone ele, mas não afronte de maneira desrespeitosa o Deus do outro, o Deus do seu vizinho, o Deus do seu amigo, né? O Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Não afronte ele de maneira desrespeitosa, porque isso não é legal, ok? Deixo para você aqui um forte abraço, ok? Bacana, um forte abraço.